Ok, vamos lá. Lacan. Nossa, só de ouvir o nome, muita gente já pensa, isso é complicado demais, né? Parece algo super teórico, meio inacessível. Pois é. Mas o curioso, e é isso que a gente quer explorar hoje, é que as ideias clínicas dele, o que ele pensou sobre a prática da análise mesmo, podem ser surpreendentemente práticas, reveladoras. Exatamente. E o livro que a gente está usando como base hoje, o Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana do Bruce Fink, faz justamente essa ponte, né? Ah, ótimo. Lacan podia ser bem denso nos escritos dele, ele mesmo admitia, mas a prática clínica que ele inspirou, olha, tem uma lógica muito clara, um como fazer bem particular. O livro foca nisso. Como que funciona a psicanálise lacaniana no dia a dia, o que a diferencia de outras terapias. Então a nossa missão aqui hoje é meio que mergulhar nessas ideias clínicas principais do livro. Como é que um paciente entra nesse processo? Qual o papel do analista? E como Lacan pensou essas grandes estruturas que a gente ouve falar, neurose, psicose, perversão, e, claro, para onde essa jornada toda aponta. Isso aí. Vamos tentar conectar os pontos, sabe? Mostrar não só o que são esses conceitos, mas por que eles são importantes na condução de um tratamento, como eles aparecem ali, na relação analista-analisando. É menos a teoria pela teoria e mais a teoria em ação, na clínica. Legal. E é engraçado pensar como as pessoas chegam para a terapia, né? Muitas vezes a expectativa é bem diferente do que a análise propõe. Às vezes querem uma solução rápida, tipo, doutor, tire esse sintoma de mim, quase como ir ao dentista. Exato, exato. Ou querem desabafar, confessar algo, pedir um conselho direto. O que eu faço? Isso. E aí que entra o trabalho inicial que Lacan chamava de entrevistas preliminares. O analista não vai simplesmente atender a esse pedido inicial de elimine meu sintoma ou me diga o que fazer. Não é um conserto rápido. Não mesmo. A ideia é ajudar a pessoa a transitar dessa demanda inicial, tire meu tique, para um desejo de saber sobre si mesma, de investigar o que está por trás daquilo. Será que esse sintoma tem algo a dizer? É aquela ideia que o livro menciona da paixão de não saber, que a gente tem uma certa resistência inicial a entender nossos próprios mecanismos. Perfeito. É mais cômodo, né? Só querer se livrar do incômodo. Investigar dá trabalho, angustia. Então, o analista ajuda nesse movimento, que Lacan chamou de retificação subjetiva. Retificação, não no sentido de corrigir a pessoa, né? Não, de forma alguma. É ajudar a pessoa a mudar a posição dela em relação à própria queixa. Sair do quero me livrar disso para peraí, o que isso tem a ver comigo? O que isso diz sobre mim? É um passo para transformar a demanda em desejo de saber. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque o que a pessoa pede explicitamente nem sempre é o que ela deseja lá no fundo, certo? Lembro de um exemplo do livro? Assim, A pessoa que pede para diminuir as sessões, diz que está apertado, que não está dando, mas talvez secretamente ela esteja esperando que o analista insista, que mostre que se importa, que o trabalho é importante. precisamente, a escuta analítica está atenta a essas contradições, a essas nuances. O analista não pega a demanda pelo valor de face, assim, direto. Ele ajuda a dialetizar essa demanda. Dialetizar? Como assim? É colocar em movimento, sair daquele pedido fixo, quero parar, e explorar as idas e vindas do desejo. Quero isso? Pensando bem, não sei se quero. O que eu quero mesmo é permitir que o desejo se mova, se contradiga, sem a pressão de ter que ser lógico o tempo todo. O analista não diz sim ou não para a demanda inicial. Ele a questiona, abre. Entendi. E como entra a figura do analista nisso tudo? Tem aquela ideia famosa, né? O sujeito suposto saber, aquela sensação que o paciente tem de que o analista sabe algo especial sobre ele, sobre o sofrimento dele. Isso é só uma impressão inicial, um efeito placebo? Olha, essa suposição de saber é fundamental para começar.
É o que faz a pessoa se engajar, falar, acreditar que dali pode sair algo, entende? É tipo o motor de arranque da análise. Mas, e aqui está o ponto crucial, o objetivo não é que o analista confirme esse lugar de mestre que sabe tudo. Então não é para ele dar as respostas. De jeito nenhum. O analista se posiciona mais como um lugar. Um lugar onde um saber diferente, um saber sobre o inconsciente, pode ser produzido pelo próprio analisando, através da fala dele. Ah, interessante. E com o tempo, essa relação transferencial muda. Um analista, ao ocupar um lugar específico ali, pode se tornar o que Lacan chamou de objeto A, a causa do desejo do analisando. Objeto A. Causa do desejo. O que isso quer dizer na prática? É como se o analista passasse a encarnar de alguma forma aquele algo que mobiliza o desejo do paciente, mas que sempre escapa, que não se deixa definir completamente. É uma posição que permite ir além da simples identificação com o analista sabichão. Permite uma transformação mais profunda, sabe? Entendi. E as interpretações? Como elas funcionam na análise lacaniana? Não é aquela coisa de seu sonho significa exatamente isso, né? O livro fala de uma fala oracular. Exatamente. Boa lembrança. A interpretação lacaniana não busca dar um significado fechado, fixo, que acalma o ego. Pelo contrário, ela muitas vezes busca surpreender, desviar o pensamento habitual, criar um pequeno curto-circuito, sabe? Tipo aquele exemplo do paciente anoréxico que usa a expressão enfiar algo goela abaixo. Isso. E o analista só pontua a expressão. Não para dizer, viu, você falou isso por causa da sua anorexia, mas para fazer a própria expressão ressoar de um jeito novo, talvez incômodo, inesperado para ele mesmo, para que ele se escute de outro jeito. Ou aquele outro exemplo que achei genial. Sua mãe virou você contra seu pai. Tem uma ambiguidade aí, né? Pode ser no sentido figurado, de influência, ou até literal, físico. Perfeito. A interpretação eficaz muitas vezes joga com essa polissemia da linguagem. Ela tem que ressoar no inconsciente, não ser só entendida com a cabeça. Às vezes, como diz o Fink, ela bate no real. Bate no real. Toca naquele ponto cego, naquele padrão de repetição que o sujeito não consegue nomear, mas que o comanda. Uma boa interpretação não fecha a questão. Ela abre. Gera mais perguntas, mais associações, mais trabalho para analisando. Faz sentido. Falamos muito de desejo. E o livro insiste bastante naquela ideia de que o nosso desejo é fundamentalmente desejo do outro. Isso soa meio estranho, né? Como assim? Meus desejos mais íntimos não são meus. É um ponto crucial e, sim, pode ser um pouco chocante no início. A gente nasce imerso nos desejos daqueles que nos criaram, da cultura ao redor. O que eles valorizam, o que eles esperam da gente, o que eles mesmos desejam. Isso tudo vai moldando o que a gente passa a desejar. Como no exemplo da mãe, que admira um certo tipo de homem, e isso, sem querer, molda o ideal de parceiro da filha. Exatamente. Ou o pai que sonhava em ser médico e o filho acaba seguindo essa carreira sem nunca ter se perguntado se era isso mesmo que ele queria. Descobrir essa alienação fundamental no desejo pode ser angustiante. Então, quem sou eu de verdade? O que eu desejo por mim mesmo? E a análise faz o quê com isso? Ajuda a gente a ter um desejo puro, original? Não existe desejo puro, né? A influência do outro é constitutiva. O que a análise busca é o que Lacan chamou de separação. Não é apagar a influência, mas permitir que o sujeito se aproprie dela, questione e encontre uma forma mais singular de desejar. Se separar. Isso. É poder dizer algo como, ok, isso veio do desejo da minha mãe, do meu pai, da sociedade, mas o que eu faço com isso agora? O que eu desejo a partir daqui? É encontrar e bancar a própria causa de desejo, mesmo sabendo que ela se origina nessa relação com o outro. E aí que entra a tal da fantasia fundamental. Aquela fórmula S/losango A. Como se fosse um roteiro inconsciente que organiza a nossa relação com o desejo, com a falta, com esse objeto A. Exatamente. A fantasia é como a armação, a estrutura básica que organiza como cada sujeito lida com a falta constitutiva e com essa causa do desejo, o objeto A.
É a resposta particular de cada um à pergunta sobre o que o outro quer dele. E o livro diz que, no início, o neurótico se relaciona mais com a demanda do outro do que com o desejo, né? A fórmula seria S barrado, losango, D, demanda. Isso, porque lidar com a demanda do outro, mesmo que seja chata e exigente, é, de certa forma, mais confortável. A demanda é clara. Faça isso, seja assim, dá para obedecer, dá para se rebelar, mas você sabe o que é esperado. E o desejo do outro? O desejo do outro é sempre enigmático, né? O que ele quer de verdade de mim? Essa pergunta gera angústia. É a tal história do louva-a-Deus que o Lacan usa. A fêmea devora o macho após o acasalamento. A angústia maior não é saber o destino fatal, mas a incerteza antes, o que ela quer de mim. Entendi. Então, a fantasia neurótica, muitas vezes, funciona como uma forma de transformar esse desejo enigmático e angustiante do outro numa demanda mais clara para poder lidar com ela. Exatamente essa lógica. A fantasia oferece um roteiro, uma resposta pronta, mesmo que inconsciente, para essa pergunta sobre o desejo do outro. A análise, então, visa em parte possibilitar que o sujeito atravesse essa fantasia. Atravesse? Que consiga suportar um pouco mais o enigma do desejo do outro sem precisar dessa tradução imediata em demanda ou sem ficar totalmente paralisado pela angústia. Que encontre outras respostas possíveis. Uau, quanta coisa já exploramos! Desde as entrevistas iniciais, a questão da demanda e do desejo, o papel do analista, a interpretação, essa ideia do desejo do outro e da fantasia, é uma visão bem diferente do senso comum sobre terapia, né? Com certeza. Olha, se essa conversa está abrindo novas perspectivas sobre Lacan e a clínica para quem está ouvindo, talvez seja um bom momento para deixar um curtir aqui pra gente. Isso ajuda muito o Psi em Áudio a entender que esse tipo de mergulho está sendo bacana. Seria ótimo mesmo. E agora, acho que a gente pode entrar num território que sempre gera muita curiosidade, né? As famosas estruturas clínicas segundo Lacan. Neurose, psicose e perversão. Isso. E o livro do Fink é bem claro nisso. Não são caixinhas de sintomas tipo DSM. São lógicas de funcionamento diferentes. O ponto central é como cada estrutura lida com a falta fundamental, com a lei simbólica, com aquilo que Lacan chama de nome do pai. E que o normal, digamos assim, geralmente se encaixa na neurose. Perfeito. A chave está no mecanismo psíquico principal que cada estrutura usa em relação a essa função paterna, essa inscrição da lei que organiza o mundo simbólico e introduz a falta. De forma bem simplificada, a neurose usa o recalcamento, verdrängen. A lei é inscrita, mas algo dela é esquecido, jogado para debaixo do tapete e retorna como sintoma. A psicose usa a foraclusão, Verwerfung. É como se essa inscrição fundamental da lei, do nome do pai, nunca tivesse acontecido. Falta o operador principal. E a perversão usa o desmentido, Verleugnung. A lei, ou a falta, a castração, é reconhecida, mas ao mesmo tempo negada na prática. Eu sei, mas mesmo assim... São 3 respostas radicais e diferentes para a questão da castração simbólica, então. Exatamente. Vamos começar pela psicose. Se falta essa inscrição fundamental do nome do pai, se ela foi foracluída, o que acontece? O livro descreve uma ausência de uma âncora simbólica, certo? Exatamente. Essa falta da âncora, da metáfora paterna que organiza o sentido, tem consequências bem marcantes. Uma delas é a certeza delirante. Diferente do neurótico, que vive na dúvida, o psicótico muitas vezes tem uma certeza absoluta. Estão me perseguindo. Eu sou Deus, tenho uma missão. Não tenha dúvida, tenha certeza. Isso. A relação com a linguagem também é particular. As palavras podem perder o valor metafórico, parecerem coisas concretas, o que o Lacan chamou de fenômenos de linguagem. Podem surgir palavras novas, os neologismos. O discurso pode se fragmentar. O próprio eu fica mais frágil. Pode haver uma sensação de desintegração, de invasão por um gozo desregulado. O livro cita o caso Roger Elmo de Bronze. Sim, um caso clássico. Ele buscava o nome do pai biológico, essa referência faltante, e a crise psicótica dele foi desencadeada justamente quando um terapeuta anterior tentou interpretar, tentou ocupar simbolicamente esse lugar vazio do nome do pai. Isso desorganizou tudo.
Mostra o perigo de uma intervenção que não leva em conta a estrutura, né? Totalmente. Sem essa metáfora paterna para ordenar o simbólico e o imaginário, o sujeito psicótico pode tentar construir uma solução própria, um delírio que funcione como uma metáfora delirante, uma tentativa de estabilização, de suplência, de dar algum nome e ordem para o caos. Entendi. E na neurose? Aí o recalcamento funciona, a lei foi inscrita, mas gera conflito, sintoma, o recalcado retorna. Como Lacan diferencia histeria e obsessão dentro da neurose? Não é só pelos sintomas mais óbvios, né? Tipo, conversão corporal na histeria, pensamentos obsessivos, rituais. Não, a diferença para Lacan é mais estrutural, mais profunda, está ligada à posição de cada um na fantasia fundamental, na relação com o desejo, com a falta e com o objeto A. Certo. De forma bem resumida, tá? O obsessivo, cuja fantasia pode ser escrita como S/A, tem uma relação mais direta com o objeto A, mas tenta negar a ligação desse objeto com o desejo do outro A. A pergunta dele é mais existencial, tipo, estou vivo ou morto? Ele tenta anular o desejo do outro para não ser ele mesmo aniquilado, o que Lacan chama de afânise. Muitas vezes busca um desejo impossível para manter tudo sob controle, para se proteger da castração. E a histérica, cuja fantasia pode ser A barrado? A histérica se identifica mais com o objeto A, com a falta. Ela se relaciona com um outro que ela percebe como faltoso, barrado, abarrado. A pergunta dela é mais ligada à identidade sexual. Sou homem ou mulher? Ela frequentemente deseja através do desejo do outro, quer ser o objeto de desejo dele, mas se esquiva quando o outro parece que vai encontrar satisfação, gozo nela. Ela sustenta o desejo do outro como insatisfeito. Como no exemplo clássico da mulher do açougueiro de Freud, que queria o que a amiga tinha porque achava que era isso que o marido desejava. Um jogo complexo de identificações e desejos insatisfeitos. Exatamente. Ou o Herbert do livro, o obsessivo com sua paralisia, a necessidade de controle, a relação complicada com o pai, e a Diane, a histérica com sintomas no corpo, sempre envolvida em triângulos amorosos, a relação com a mãe. São lógicas bem diferentes de lidar com o desejo, a falta e o gozo. Daí Lacan dizer que não há relação sexual, no sentido de um encaixe perfeito entre os desejos e fantasias de dois sujeitos. Cada um está na sua. Fascinante essa distinção. E para fechar as estruturas, a perversão. O mecanismo é o desmentido. Sei bem, mas mesmo assim. O livro traz uma ideia bem contraintuitiva, né? Que a perversão não seria só uma busca por prazer transgressor, mas talvez uma tentativa de sustentar uma lei que falhou. Pois é, essa talvez seja a leitura mais radical de Lacan sobre a perversão. O desmentido clássico freudiano era sobre a castração materna. Sei que a mãe não tem falo, mas mesmo assim, cria um fetiche. Lacan expande isso. A estrutura perversa seria uma forma de fazer existir uma lei, um limite, justamente onde a função paterna, o nome do pai, falhou em instalar essa lei de forma eficaz. O pai foi fraco, inconsistente, ausente. Então, em vez de buscar gozo ilimitado, o perverso estaria tentando, paradoxalmente, criar um limite onde ele faltou estruturalmente? Essa é a interpretação. É como se o sujeito perverso precisasse encenar a lei para que ela exista e possa, então, regular minimamente o gozo. Senão, o gozo seria talvez insuportável, absoluto, sem contorno. Como no exemplo do fetiche do Jean pelos botões. O botão dela. O Jean, então, se fixa em fileiras de botões, ele multiplica o significante falho do pai, ele cria um limite artificial, uma espécie de prótese para a lei que não se inscreveu direito ali. O fetiche funciona como um ponto de basta, um limite para o gozo. E no masoquismo e sadismo, a lógica seria parecida, de encenar a lei. Sim, segundo essa leitura. O masoquista provoca o outro, muitas vezes encarnado no parceiro, para que este enuncie a lei, o limite, a interdição, pare, não faça isso. Ele precisa dessa voz do outro para sentir que a lei existe e organiza o gozo. Já o sádico, ele ocupa o lugar do outro que enuncia a lei. Ele encena a própria lei sobre a vítima, isolando o objeto A nela, mostrando a perda, a castração.
Nos dois casos, é uma tentativa desesperada de fazer a lei funcionar ali onde ela falhou. Nossa, que reviravolta completa na compreensão comum da perversão. Muda tudo. Muda bastante, né? E para onde vai a análise depois de tudo isso? O livro indica que o fim da análise, para Lacan, não pararia no desejo, teria algo além. Fala de gozo, jouissance, de pulsão. Exato. Lacan, especialmente no final do seu ensino, percebeu que o próprio desejo, por estar tão atrelado à lei do outro, à linguagem, ainda funciona como uma defesa contra algo mais fundamental, mais real. O gozo, a pulsão, o tribe freudiano. O gozo. Aquela satisfação meio paradoxal que pode estar até no sofrimento, né? Que não é só prazer. E a pulsão, essa força constante. Isso. O gozo é essa satisfação que escapa ao princípio do prazer, que está ligado ao corpo, à repetição e que é profundamente singular. A pulsão é essa exigência constante de satisfação. E o desejo, de certa forma, tenta domar, enquadrar, limitar esse gozo pulsional. E o que seria, então, atravessar a fantasia que o livro menciona como objetivo final? Seria conseguir se desprender um pouco desse roteiro fundamental, a fantasia, que organiza a relação do sujeito com o desejo e o gozo. Não é eliminar a fantasia, mas talvez flexibilizá-la. Permitiria ao sujeito encontrar uma nova forma de lidar com a sua pulsão, com a sua modalidade singular de gozo, sem tanta inibição, sem tanta culpa, sem a necessidade constante de passar pelo filtro ou pelo aval do desejo do outro. Não é virar pura pulsão descontrolada, então? Não, de jeito nenhum. É, talvez, como um paciente citado no livro diz, poder se comprazer com seu prazer. É poder reconhecer e viver essa dimensão do gozo que te constitui de uma forma menos conflituosa, mais assumida. Encontrar um saber fazer com o próprio sintoma, com o próprio gozo. É como afrouxar um pouco as rédeas do desejo, que é sempre desejo do outro, ligado à lei, para dar um espaço mais legítimo para essa força mais bruta, mais particular da pulsão e do gozo singular de cada um. Acho que é uma boa imagem, sim. O desejo está do lado da falta, da metonímia, da linguagem. O gozo e a pulsão estão mais do lado do real, do corpo, daquela satisfação opaca que não se diz toda. Atravessar a fantasia seria encontrar um novo arranjo, um novo laço entre essas dimensões. O procedimento do passe que Lacan inventou no final era justamente uma tentativa de formalizar e testemunhar essa passagem para o fim da análise, para esse além do desejo. Que jornada, hein? Fomos desde a pessoa chegando com uma demanda inicial, passando pela dialética do desejo, o lugar do analista, as estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão como lógicas diferentes de lidar com a falta e a lei, até essa ideia complexa e profunda do fim da análise, de ir além da fantasia na direção do gozo e da pulsão. Sem dúvida. É um percurso denso, mas o livro do Bruce Fink, mesmo tratando de conceitos complexos, consegue apresentar essas ferramentas de Lacan de uma forma que ilumina muito a prática clínica, né? Mostra como ele oferece um olhar realmente único sobre a singularidade de cada sujeito na sua relação com a linguagem, o desejo e essa satisfação fundamental que é o gozo. Fica a reflexão, Mel, o que significaria isso concretamente para a vida de alguém? Atravessar a fantasia, viver a pulsão. Como seria essa existência menos amarrada ao roteiro do outro, mais conectada com essa satisfação única, mesmo que às vezes estranha, que nos habita? É algo para a gente continuar pensando. Com certeza. Esperamos que essa nossa conversa, essa exploração da clínica lacaniana a partir do Fink, tenha sido útil, tenha sido instigante para quem nos ouviu. E se foi, não esquece de deixar aquele curtir aqui no áudio. E claro, para não perder as próximas conversas sobre o universo da psicologia, siga o Psi em áudio na sua plataforma preferida. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até lá, pessoal.